com a palavra que foi entregue, não é? A um homem que nós nunca vimos, Moisés. Não é verdade? Isso é um milagre. E a gente estava conversando ontem, e um de nós viu Yeshua, né? Acho que foi até minha filha que falou, é verdade. Mas a palavra de Deus diz, ela disse assim para nós: eu queria tanto ter vivido naquela época, mas ela falou, mas eu li que mais bem-aventurado é os que não viram e creram. Lindo, né? Porque ver é fácil crer, mas e se não ver? Né? Né? Muitos não creram, bem assim. Pois é, e nós somos bem-aventurados, foi isso que Yeshua falou. Diga assim, eu sou bem-aventurado. Você não crê? Eu sou bem-aventurado. Então tu é bem-aventurado, meu irmão, porque você não viu. Você viu o mar abrir? Não. Nós queremos. Pode crer que abriu. Mas crê, né? Você crê que abriu. Você viu Yeshua morto no madeiro? Não. Nós queremos. Viu ele ressuscitando? Mas não crê? Então tu é bem-aventurado. Então a partir daí a vitória já é nossa. Somos bem-aventurados. Aleluia. Nós precisamos compreender isso, porque o diabo quer nos desanimar, quer nos tirar a alegria e o gozo dentro do nosso coração, mas ele sabe que tu és mais bem-aventurado. Que maravilha, não é, meu irmão? E nós estamos na Parashá Vaet Hanan. Sabe o que significa isso? E eu supliquei. Estou vendo o irmãozinho que chegou ali. A 45ª porção semanal. Nós estamos junto a 45 Shabats. Que bom, né? Estamos chegando aqui. Shabatot, né? E também entramos no Shabat chamado Nahamun, que é o que? O Shabat do consolo. Amém? Nahamun, nós cantamos aqui, né? Nahamun, né? Consolai meu povo. Interessante, né? Deus falar, consolai meu povo. Essa semana que termina foi marcada também pela passagem de Shabeav. Sabe o que é isso? Todos sabem? Vou dizer. É o dia 9º do mês de Av. Por quê? Esse dia é marcado de tristeza, de jejuns, não é? Sabe por quê? Porque a maioria das coisas que aconteceu com o povo santo foi nesse dia e nesse mês. Por exemplo, os espiões, o pecado dos espiões foi 9 de Av, que eles desanimaram todo um povo de obedecer a Deus. É uma tragédia, é ou não é? Foi 9 de Av. O primeiro templo que foi construído e foi destruído, 9 de Av. Interessante, né, gente? É interessante a gente avaliar essas coisas. O primeiro templo, o segundo templo também foi destruído em 9 de Av. O último bastião, fortaleza, que resistiu aos romanos em Israel durante a revolta de Bar Kova, foi também 9 de Av de 135, depois de Mashiach, né? Que selou o espalhamento do povo judeu sobre toda a terra, né? Porque Israel foi espalhado porque quebrou o pacto. Amém? Tem gente que não entende as razões, chamou Israel de povo errante, povo do livro, porque onde Israel passava, levava o livro, não é verdade? E Israel foi espalhado por quê? Porque quebrou o pacto divino, né, com Deus. Olha que coisa interessante. Um ano depois da queda desse último bastião, a região do templo começou a ser arada. O templo foi derrubado, depois foi arar em cima ali do local do templo. Foi em 9 de Av também. Em 1492, o rei Ferdinando da Espanha
emitiu o decreto de expulsão, marcando então essa data de Shavuot, né? Que não tinha que ficar nenhum judeu no solo espanhol e, por consequência, no solo português também. Bem, os judeus foram expulsos de Portugal, muitos vieram para a América, né? Muitos. Para as Américas, vamos dizer assim, para generalizar, né? Um pouco. A Segunda Guerra Mundial começou, sabe em que dia? 9 de Shavuot. Foi uma das maiores perseguições que Israel sofreu, né? Na Europa. Na realidade, aí passou a ser no mundo inteiro, né? Porque fugia de lá, mas para onde ia também não era tão bom, né? Porque na época os Estados Unidos não estavam querendo entrar na guerra, e os judeus morrendo lá e ninguém estava sabendo. Eu não sei se isso é uma verdade, ninguém sabia, a gente não sabe, né? Se isso é uma verdade completa, vamos dizer assim, não. E depois Estados Unidos entra na guerra, ajuda a Inglaterra. Tinha alguns soldadinhos brasileiros também que morreram na Europa, né, na Itália, que foram guerreiros também. A gente não sabe da história, mas muitos brasileiros morreram no solo europeu para tirar o alemão de dentro da Europa, né? E quando descobriram, 6 milhões de judeus tinham sido dizimados da Europa. Amém? Isso foi terrível. Alguns até acreditam que Hitler era o próprio anticristo. Ele não era, mas ele tinha um espírito de anticristo, né? Ele não é vamos dizer assim, o chefão, mas ele tinha o espírito de anticristo, né? Perseguiu o povo santo, matou o povo santo. Ninguém quer estar na pele dele no dia do juízo, né, meu irmão? Nem os amigos dele. Não, estou dizendo o dia do juízo no sentido de condenação, né? Claro que ninguém quer estar na pele dele nem agora, mas eu estou dizendo no dia do juízo. Grande peso está sobre este homem e seus ajudantes. Amém? E certamente você sabe que não tem nenhuma possibilidade de salvação deste homem. Então você pode imaginar. Então essa data em Israel, ela é comemorada com jejuns e tristezas. Se você conversar com alguns rabinos, eles vão dizer que o templo foi derrubado sem razão. Isso não é verdade, meu irmão. O templo foi derrubado por causa da quebra do pacto de Israel com Deus. Porque Deus não quebra pacto, quem quebra pacto é o homem. Amém? E Deus falou assim para Salomão: Salomão, se o meu povo, que se chama com o meu nome, me desobedecer, eu lançarei essa casa na terra. E é o que ele fez. Quando Yeshua falou não ficará pedra sobre pedra, Yeshua não estava profetizando. Amém? Profetizar é falar de alguma coisa que vai acontecer que ninguém sabe, né? No caso. Yeshua não estava profetizando. Sabe por que não estava? Porque isso era uma coisa estabelecida por Deus lá atrás, no pacto. Se Israel quebrasse o pacto, o que ia acontecer? Ele iria derrubar o templo. E assim Deus o fez. Ah, mas não foi Deus que derrubou, foram soldados de outros povos. Ué, e daí? Foi Deus que permitiu. Vou dizer uma coisa para você: se Israel não quebrasse o pacto, até hoje Israel estava em Canaã. E ninguém conseguiria invadir Israel. Porque não há ninguém maior que nosso Deus. Amém? Mas eu queria que você entendesse uma coisa: Israel quebrou o pacto, sim. E todas essas tragédias que aconteceram com Israel, esse espalhamento de Israel por todas as nações, a razão é a quebra do pacto. Amém? Mas nós precisamos entender uma coisa: foi Israel que quebrou o pacto com Deus, não foi Deus que quebrou o pacto com Israel. E tem muita gente que não entendeu isso dentro do chamado cristianismo, né? E aí criaram o conceito de substituição de Israel. Deus não substitui Israel.
Nunca. E eu vou te mostrar aqui, ó. Olha o que Deus fala a respeito de Israel em Jeremias 31, de 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Já leu isso? Então vamos lendo de novo. Aí muita gente pergunta como é que Israel espalhou pelas nações e não deixou de ser um povo. Por causa disso aqui. Porque Deus falou. Porque Deus tem poder para fazer. Porque não existe nação nenhuma que foi espalhada pela terra e voltou e não perdeu sua identidade. Você nota que o judeu não perde a sua identidade. Perde? Eu sou judeu brasileiro, eu sou judeu americano, eu sou judeu espanhol, judeu português, mas é judeu. É ou não é? Sou judeu africano, mas é judeu. Então, por que essa nação não perde a identidade dela? Porque Deus não permitiu. Porque se Deus não colocasse a mão, Israel já nem existiria mais. E ele continua assim, diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus. O homem está tentando medir o céu? Tá. Aí eu pergunto para você, é à toa? O diabo quer que descumpra isso aqui, ó. Se o homem conseguir medir o céu, meu irmão, dar a medida certa do céu, Israel vai deixar de ser nação. É um desafio que você pode lançar aí, ó. Quem mediu o céu, Israel deixa de ser. Não é o céu que você está vendo, não, o universo aí mesmo, sabe? Você pode pegar 1 metro e lançar para tentar medir. E se o universo está em expansão, você vai conseguir medir? Agora eu pergunto a você, quer ver você doer a cabeça e o tico-teco? Nós estamos no centro do universo? Então essas medidas seriam até não muito certas, né? Porque onde é que nós estamos? Nós estamos no centro, não estamos no centro? Hã? Nós estamos na Via Láctea, mas a Via Láctea está no centro? Tá, não sei, porque tem um monte de galáxia. Se a gente estivesse na galáxia vizinha, nós estávamos no centro ou não estávamos no centro? O Sol fica se movimentando dentro da galáxia, gente. Nós estamos no centro ou não estamos no centro? Hein? Como é que a gente vai medir se a gente não sabe nem a posição que a gente está? Complexo, né? Amém? Então, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus, lá em cima, então já não tem jeito. E sondado os fundamentos da terra, cá embaixo, sonda. Como é que um homem vai lá no núcleo da terra para sondar? Hein? Não tem como, tem? Se o homem fizer isso, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Deus lançou um desafio. Eu acho interessante isso, porque isso aqui está dizendo da impossibilidade. Israel nunca vai deixar de ser nação na terra. Gente, se vocês estudarem história, isso é uma realidade factual. Você não vai ver nação nenhuma assim. Cadê os filisteus? Qual a língua que eles falavam? Cadê eles? Pode estar entre os brasileiros, entre os europeus, entre os africanos, mas está tudo misturado. Talvez até ache o gene dos filisteus no Brasil, em qualquer outra parte do mundo. Mas ele se identificar, eu sou um filisteu, quero ver. Agora, você identifica um judeu?
Gente, isso é milagre. Vocês têm ideia do que é isso? Você tem ideia do poder envolvido nisso? Aonde Israel foi expulso, gente. Aonde Israel pisou o pé, o pessoal expulsou Israel. Israel foi morto em tudo quanto é canto, gente. Espalhou no mundo que judeu era errante, que judeu bebia sangue de criança, espalhou. Você imagina aonde Israel chegava, ó, esse povo aí bebe sangue de criança, cuidado com eles. Você tem a noção do poder envolvido na guarda deste povo? Hein, gente? Você entende isso? Você consegue entender isso dentro do seu coração? Qual o poder envolvido na guarda deste povo? Só de Yeshua até nós tem mais de 2000 anos. Israel aprendeu inglês, português, francês, alemão, russo. Criou-se uma língua chamada Yiddish, que é mistura de alemão com hebraico. Mas Israel não esqueceu o hebraico. Eu posso te garantir, se eu e minha esposa saímos daqui e formos morar nos Estados Unidos lá, meus filhos vão aprender inglês, daqui a pouco já estão até travando língua para falar o português. É ou não é? Tem uma irmã nossa que está morando nos Estados Unidos, já teve 2 filhos lá. Daqui a pouco os filhos nem estão falando direito mais português. Estão entendendo alguma coisa, mas já fala errado, já não tem concordância. Ou seja, já vai esquecendo o português. Isso é natural. Isso é natural. Mas o hebraico, a língua falada há mais de 2000 anos, é falada no Estado de Israel. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso me causa... Eu sinto... Meu Deus, eu sinto até a presença de Deus. Na mesma terra que Israel foi nação há mais de 2000 anos atrás. Como que isso pode, meu irmão? Você tem noção do poder envolvido nisso? Porque Deus falou isso, meu irmão. A boca do Senhor o disse. Não tem como impedir Israel de ser nação em Canaã. Não tem. Ah, Rafael, mas eu vou juntar lá com, sei lá, com os árabes, com todo mundo, e a gente vai tirar Israel de lá. Você quer ouvir o que eu vou dizer? Duvido! Duvido! E a igreja precisa entender isso. Há um poder que impulsiona, que empurra aquela nação para a terra de Canaã. Ah, mas o árabe não quer. Meu irmão, problema de quem não quer. Ah, o russo não aceita. Problema do russo. Porque existe um Deus que é muito mais poderoso que árabe, russo ou qualquer outra nação na terra. Você pode até se virar contra. Você vai se dar mal. Porque o momento certo vai chegar. Não é à toa que Israel está lá. É porque Deus disse isso aqui. Se você conseguir tirar o sol dali de cima, aí Israel vai deixar de ser nação de Deus. Você consegue? Teve aquele filme que o cara roubou a lua, né? Talvez você tente fazer isso. Sei lá, um raio que encolha a lua e você tira a lua de lá. Se você fizer isso, Israel vai deixar de ser nação de Deus na terra. Vai deixar de ser nação? Não, vai deixar de ser nação, vai ser extinta. Inclusive, nesse Shabat que se inicia, é proclamado por Deus através do profeta Isaías
Nahamu, Nahamu. Nós lemos. Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Na época de Isaías, o povo de Israel já tinha quebrado o pacto. Mas Deus estava dizendo, consolai, consolai o meu povo. Deus tem um particular com Israel, gente. Não depende de ciência, não depende de eu acho, eu não acho, não depende nada disso. Porque Deus não depende do homem. Ah, Rafael, então por que Deus gosta de Israel? Porque Deus prometeu a Abraão, Deus não quebra pacto. E Deus prometeu uma coisa a Abraão que te incluiu. Em ti, Abraão, em tua semente, serão benditas todas as nações da terra. Deus é tremendo. E você é um milagre, porque você é cumprimento dessa promessa que Deus fez a Abraão. E você nem existia, nem seus pais, nem seus bisavós. E você está sentado aqui falando que Jesus é Senhor. E eu posso perguntar para você, de onde Yeshua é rei? Fala aí que eu quero ouvir. Do Brasil? Da Espanha? Você acha que a versículo 1 diz assim, consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Essas palavras foram proferidas por Deus através do profeta Isaías há mais de 2.700 anos. Olha só quanto tempo tem que Isaías profetizou essas palavras. Elas não poderiam ser mais oportunas nos dias de hoje, gente. O povo de Israel está sendo oprimido por povos. E você sabe que existem pessoas dentro da igreja que concordam e dizem que Israel tomou a terra dos árabes? Dentro da igreja? Isso é ignorância. Não foi Israel que tomou a terra é de Israel. Foi Israel que, quando foi expulso, os árabes entraram na terra. Mas a terra pertence a Israel. O maior conflito de terra do mundo é Israel. Tudo vai voltar-se para isso. As nações se unirão contra Israel mais cedo ou mais tarde. Isso faz parte do processo em que Israel está envolvido e, inclusive, faz parte da volta de Yeshua, que é um erro dentro das igrejas aí, dizendo que Yeshua arrebata a igreja antes, etc, etc. Isso é erro. O arrebatamento e a volta de Yeshua é um evento só. São juntos esses eventos. Amém? E está ligado a Israel. A volta de Yeshua está ligada a Israel. O arrebatamento da igreja está ligado a Israel. Por quê? Quando Israel tiver completamente oprimido pelos povos, e sem condição de libertação, Israel vai clamar o quê? Baruch rabá Beshem Adonai, como nação. Aí, Yeshua volta, arrebata a igreja, instala o reino de Deus na face da terra. Então está tudo ligado a esse processo de Israel. É difícil de compreender a igreja que vive sem nem compreender as coisas de Israel, porque tudo está ligado a Israel. Inclusive o Messias, o Mashiach. Israel, nosso Salvador, um judeu. A igreja não canta, ele é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá é uma tribo de Israel. Tribo de reis, aonde Deus levantou o rei Davi, não é? Rei Salomão. Então Yeshua vem da descendência de Davi, porque ele vai reinar no trono de Davi, seu pai, está escrito em Lucas. Então não há possibilidade da igreja estar desconectada dessas coisas, porque Deus falou que Israel nunca vai deixar de ser nação na face da terra. Nós somos uma geração que vimos o quê? Israel como nação. Quando eu nasci, Israel já era nação. Então a minha geração já não viu
Israel espalhado sem nação nenhuma. A minha geração não viu isso. Mas existem gerações da igreja que não viram Israel ser nação, então foi criado dentro da igreja um conceito maligno, que a igreja substituiu Israel, porque Israel já não existia mais. Eles não leram a Bíblia toda, porque Deus falou isso aqui, ó, que Israel nunca deixaria de ser nação. Amém? E aí Deus entra dentro do processo de Israel com a quebra do pacto. Deus entra dizendo assim: consolai, consolai o meu povo. Olha só, 2.700 anos antes de Yeshua. Muito tempo antes, gente. E Deus já estava falando o quê? Nahamu, Nahamu. Ou seja, consolai, consolai meu povo. Essas palavras do Deus Criador do céu e da terra são um mandamento, não só para aquele período, ou seja, é também profético. Foi para consolar Israel naquele período, mas é para consolar Israel hoje também. E é para consolar Israel no tempo do fim. Consolai, consolai o meu povo. Interessante. Quem que vai consolar o povo de Israel? Hein? Quem, gente? A igreja também teria que estar nesse papel de consolar e consolar meu povo. E a igreja parece que é inimiga de Israel. Parece ou não parece? Pois é, isso é uma loucura, não pode, porque a igreja é o único povo que pode entender esse processo que Deus está fazendo na terra. Só a igreja pode entender, mas ninguém. Ninguém pode. Nós é que temos a revelação de Deus a respeito desses aspectos. Nem Israel compreende, mas a igreja tem que compreender. E a gente vê a igreja que nem liga para Israel. Tem uma vida separada de Israel. Existem pessoas que dizem dentro da igreja, para Israel acabou. Não pode ligar para isso não, isso aí já acabou. Isso é maligno, meu irmão. Isso não é de Deus. Deus falou que Israel nunca vai deixar de ser nação diante dele. O profeta Isaías foi levantado em um período que Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, estavam mergulhados em pecado, meu irmão. Imagina, Isaías foi levantado num período, geralmente, gente, profeta, a igreja acostumou com aquela profecia de Deus dizer se você vai ter vai ter emprego, carro novo, já viu isso? A igreja acostumou com isso, isso não é de Deus não, meu irmão. Acostumou ou não acostumou? Não é? Para saber o seu futuro. Mas você vai notar que Deus sempre levantou profeta quando Israel estava com pacto quebrado, em pecado. E nós acostumamos com uma ideia de profeta para descobrir o que vai acontecer na minha vida daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, é ou não é? Ou o profeta que fala, eis, assim te digo, a porta de emprego foi aberta. Eu vejo uma geladeira. Eu vi isso, gente, eu não estou brincando. Eu vi. As pessoas dizendo, não é minha, eu que preciso. Vocês nunca viram isso? Eu vi. Não, geladeira, eu estou falando geladeira qualquer coisa, gente. Não é geladeira em si. Não é geladeira em si, qualquer coisa. Eu vi as pessoas enfileiradas lá na frente, os profetas, que ficavam orando no culto e depois saíam falando, Deus me mostrou uma geladeira, Deus me mostrou porta de emprego. Eu não estou dizendo que Deus não mostrou, mas o profeta, geralmente Deus levanta, é para trazer correção, meu irmão. Isaías foi levantado num período onde Israel já estava dividido por causa do pecado de Salomão e tanto o Israel do norte como Judá, que era do sul, já estava em pecado.
E ele veio para proclamar que o juízo seria aplicado por Deus sobre Israel e Judá. Olha só, o povo é de Deus, pecou e Deus aplica o quê? Juízo. Será que a gente pode trazer isso para a igreja? Deus não muda. Igreja é povo de Deus? É. Mas vai ter juízo? Vai. Inclusive a Bíblia diz que o juízo começa onde? Vós sois morada do Espírito. Ó, começa conosco. Não pensa você que Deus trata Israel de uma maneira e trata a igreja de outra. Não é não, meu irmão. Lê do engano. Ah, Jesus já morreu, não precisa mais nada disso, Jesus já ressuscitou. Quem disse isso? Quem disse que Deus trata Israel de um jeito e trata a igreja de outro? Por um acaso Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Se a lei de Deus, se você compreender a lei de Deus, Deus fala que é contra 2 pesos e 2 medidas. Então como é que Deus vai tratar Israel de um jeito e a igreja de outro? Isso não é de Deus, meu irmão. Certamente não vem de Deus. A mudança entre Israel e igreja, basicamente, é que o cordeiro já foi morto, então você não vai sacrificar animal. Mas se você for ler o que Deus falou do segundo pacto da aliança, ele falou assim, tirarei o coração de pedra. Por que Deus escreveu os 10 mandamentos nas pedras? Na pedra? Porque o coração do homem está petrificado por causa do pecado. E ele falou, eis que vos tirarei o coração de pedra e meterei um coração de carne, escreverei os meus mandamentos em seus corações, meterei o meu espírito em vós e serei vosso Deus. Segunda aliança. Aí, ó. Como é que você resolve esse problema? Acabou a lei de Deus. Como? Você não precisa mais sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado. Mas anulamos a lei pela fé? Não. Antes aí estabelecemos. Quem prega a anulação da lei de Deus não é de Deus. Isso é maligno. Onde já se viu reino sem lei? Onde já se viu? Hein? Existe? Um reino sem lei nenhuma. Se é reino de Deus, tem que ter o quê? Lei de Deus. Yeshua fala uma coisa até que a irmãzinha colocou essa semana. A Luciana colocou lá. Eu ia até fazer um comentário, acabei não fazendo. Mas Yeshua fala assim, ó, depois de ter um diálogo com um estrangeiro dentro de Israel que teve fé, aquele soldado que falou, não, se tu disser uma palavra, não sou digno que você entre em minha morada, mas se disser uma só palavra, meu servo será sarado, porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu digo ao soldado, vai, ele vai, vem, ele vem, basta tu dizer uma palavra e o meu servo será curado. Yeshua falou, nunca vi tão grande fé. Por isso ele falou o quê? Ele disse uma coisa interessante que você precisa prestar atenção. Por isso virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. Por que ele está falando de Oriente e Ocidente? Sim, mas por que Oriente e Ocidente? Sob o ponto de vista de quem, Oriente e Ocidente? Sob o ponto de vista de Israel, muito bem. E se é do ponto de vista de Israel, aonde vai ficar o reino? A capital será Israel, com certeza absoluta. Na terra. Por isso vem do Oriente, Oriente e Ocidente não é na terra? Então não é no céu, concorda? E aonde o pessoal vai sentar? Na mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Na terra. Então Abraão, Isaque e Jacó vai estar onde? Deu para entender? Copiou ou não? Amém, meu irmão? Então essa ideia de que vou morar no céu, isso é maligno.
visto que nós herdaremos a terra. Mas assim como o inimigo está querendo tirar Israel da terra, o inimigo também quer tirar a herança da igreja, que é a terra. Deu para entender? É físico e também é espiritual. Então, o juízo viria em Israel na época de Isaías, seria longo por várias gerações. Às vezes você pensa que o juízo é só ali na hora, pimba, acabou. Só o primeiro juízo de Israel foram 70 anos no cativeiro. Esse foi o primeiro. Já estava de pacto quebrado. O que Israel fez? Hein? Você lembra? Israel foi tirado de Canaã, depois Israel volta. Voltou. Quem mais voltou do cativeiro? Judá. Você sabe por que Judá voltou do cativeiro? Para acontecer o quê? O nascimento de Yeshua, que tem que ser na terra de Canaã, da tribo de Judá. Então Israel, quando volta do cativeiro, Judá volta do primeiro cativeiro, não volta porque está em obediência, volta para cumprir a promessa de Deus do Messias vindo da tribo de Judá. E por que não podia ser lá na Babilônia? Hein? Tinha que ser aonde? Por que em Israel? Porque Deus falou: ó tu, Betlehem, dentre as menores cidades de Judá, de ti procederá aquele que há de salvar a nação. Então não podia ser na Babilônia, não podia ser no Brasil, não podia ser em outro lugar. Tinha que ser em Judá. Eles teriam que estar em Canaã, para que o Filho do Deus Altíssimo nascesse em Belém de Judá, que na realidade é Bethlehem. Mas Israel não estava ali porque obedeceu, é porque se cumpriu os 70 anos, e aí Deus traz Israel, e Yeshua nasce, cumpre a sua obra, o seu ministério, é morto, é ressuscitado, vai para o céu, e o que acontece? Hein? Sabe por quê? Porque a punição ainda não terminou. O juízo é por gerações. E às vezes nós não compreendemos essas coisas. Quer um exemplo? Uma geração que saiu do Egito não quis entrar na terra de Canaã. Deus falou: não vai entrar? Não vamos. Ah, é? Sim, não vamos. Então tá bom. Todos vocês vão morrer no deserto. Sabe quantos anos Deus ficou com Israel rodando no deserto? 40 anos. Morreu toda aquela geração para uma geração nova entrar. Olha que coisa. Saiu da terra do Egito, da escravidão, ficou rodando no deserto 40 anos. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? 40 anos. Um tempo ficou rodando o Monte Seir, 3 milhões de pessoas. Acampa aí. Ficava, às vezes, anos, às vezes meses. Pode levantar acampamento, Moisés? Levantava. Para de rodar o Monte Seir. Vai andar para outros cantos. Deus ficou assim, com eles. 40 anos. Olha o prejuízo do fato
da decisão errada tomada por aquela geração. Pois é. E nós, às vezes, meu irmão, tomamos uma decisão errada que vai refletir nos nossos filhos. Se você é um bebedor, um drogado, isso afeta teu filho, você pensa que não? Se você larga sua família, larga sua esposa, a esposa larga marido, isso afeta filho. Não adianta dizer que não afeta, que afeta sim. A palavra diz que afeta. Agora você imagina, aquela geração toda sofreu no deserto, a nova geração, antes da velha geração morrer. Gente, é um prejuízo muito grande, você precisa ter sabedoria nas decisões que você toma. Você precisa ajoelhar e clamar a Deus para você saber o que vai fazer, porque isso vai afetar gerações. Então Isaías fala que o juízo viria e seria longo por várias gerações, porém Deus não destruiria teu povo. Gente, Israel vem sofrendo. Se você lê historicamente, é um dos povos, eu acho que é o povo que mais sofreu na terra. Foi Israel. Continua sofrendo, porque Israel hoje está em Canaã, não é porque crê, da mesma forma do passado. Não é porque crê, é porque vai acontecer algo que Deus falou. E esse algo que vai acontecer é um algo definitivo, que será a volta de seu filho. Israel volta para Canaã sem fé, e Yeshua nasce. Israel volta para Canaã sem fé, e Yeshua volta e reina. Deu para entender? Mas só que dessa vez, Yeshua volta ao clamor de Israel. Deu para entender? E no final do juízo, Deus consolará seu povo. Vai consolar com quem? Com o rei que Israel pediu lá atrás. Senhor, nos dá um rei como as outras nações, que possa entrar e sair diante de nós. Ué, Israel pediu um rei, mas o que está governando em Israel hoje? É rei? Não, é primeiro-ministro, é um parlamento. Epa, tem alguma coisa errada? Israel não pediu parlamento? Pediu? Se a gente ministrar isso aí, os outros ouvir, os outros jogam até pedra em você. Mas Israel não pediu primeiro-ministro, Israel pediu um rei, e Deus atendeu e enviou o rei. Então, tem alguma coisa que ainda está errada, que não está certa, não está? Tem coisa errada aí, cadê o rei? Mas Israel já voltou para Canaã e sem fé, hein? Sabe por quê? Em Isaías Deus disse, pode uma nação nascer em um só dia? Pois é, Sião está de parto e nascerá. Gente, isso é incrível. Como a igreja não viu isso? Isso é incrível. Deus falou que Israel nasceria em um só dia. E o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Israel nasce em um dia só. É a única nação na terra que aconteceu isso. Você pode imaginar o poder de Deus envolvido nisso? Hein, meu irmão? Quando Isaías falou isso, existia ONU na Terra? Dá para planejar esse negócio? Não dá, não existia ONU. Isaías sabia lá de ONU? A ONU veio, sabe o que é a ONU? União das Nações. Ó, no plural, nações. O que tem lá dentro? Milhares de cabeças pensantes. Como é que tu vai fazer aquele monte de gente que é contra Israel falar que Israel vai voltar para Canaã? E eu vou dizer, Deus não precisa nem de milhares, precisou só de um. Precisou só de um, cara. E um brasileiro.
Não é de bom, não. Sabe por quê? Porque eles queriam botar os judeus na Amazônia. Aí ele falou, não, na Amazônia não, eu sou a favor lá em Canaã. Mas era de Deus o negócio. Era de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus, gente. A justiça de Deus é mais alta que a minha, cara. O que você pensa é uma coisa, o que Deus pensa está muito acima daquilo que eu penso. Como que alguém imaginaria que uma organização de nações, que a maioria é contra Israel, fosse votar para Israel ser nação? Volta o quê? Israel para Canaã, sem fé. Sempre quando Israel volta para Canaã sem fé, algo vai acontecer. Você pode esperar. Mas Rafael já tem 70 anos, não interessa. Não importa o tempo, não é o teu tempo. Deus não está sujeito a tempo. E Yeshua falou que Deus estabelece os tempos com a sua própria autoridade e eu e você não temos nada com isso. Já fica sabendo. Porque Deus é que sabe os tempos. Israel está em Canaã. Gente, em 70 anos, Israel fez mais que o Brasil. Em 500. Quantos anos o Brasil tem? Pois é, Israel fez mais que o Brasil em 523 anos. Israel em 70. Israel já produz fruto e alimenta a Europa. Israel é um pedaço de terra desértico. Como é que produz fruto lá, gente? O Brasil tem terra fértil até no teu quintal. O cara vai, derruba a árvore e cimenta o quintal todinho. E acha que está tendo maior vantagem, é ou não é? Ainda nasce planta no cimento. Deus é tão misericordioso que fala aí, ó, você cimentou, mas a minha planta nasce. Planta, ô cabeça, planta. É ou não é, gente? A gente faz o quê? Cimenta tudo, não aguento mais isso, tira essa árvore que está com essa folha aqui me atrapalhando, arranca tudo, joga fora e vai comprar o que podia plantar no mercado caríssimo. Não é isso que a gente faz? É ou não é? Aí cimenta aquilo tudo, fala, poxa, eu sou o tal. Não é o tal coisa nenhuma. Não sabe plantar mais, aí compra fruta sem semente, aí vai. Não é disso que eu quero falar, não. Mas Israel, quando entra em Canaã sem fé, é porque algo de Deus vai acontecer. Se no primeiro caso, Israel volta sem fé, o Mashiach nasce. Nesse segundo caso, ele volta sem fé, o Mashiach volta para reinar. Pode esperar. E no final do juízo, Deus consolará seu povo. E Deus começa dizendo, falai benignamente a Jerusalém, dizendo que um dia sua malícia seria acabada e seu pecado expiado. Ó, Isaías 40, versículo 2. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isso vai acontecer quando? Quando Yeshua voltar. Aí se completa essa palavra de Isaías. Cara, Isaías falou isso há mais de 2.700 anos. 2.700 anos, gente. Ou até mais. Eu não sei se eu fui preciso aqui. Então, a palavra está se cumprindo agora. Você nem era nascido, nem eu. Quando Isaías andou na terra, nenhum de nós existia. Nem teu avô, nem teu bisa, nem o Trisa, e nem o que mais? Hã? Tatara, nem uma metralhadora completa. Né? Não existia. E a palavra está se cumprindo. Você está vendo como ela não depende de nós? Está vendo como que está envolvido o poder de Deus para movimentar tudo isso que você e eu nem sabíamos? A ONU está crente que vai tomar uma decisão, não. A gente que vai decidir, bota Israel em Canaã. É isso mesmo que Deus mandou fazer.
É bem possível que alguém falou assim, pô, me arrependo daquilo. Mas Deus queria, tem que fazer. Não importa se é 1, se é 10, se é 20. Deus quer, faz. Pois é, mas não importa. Não importa. Deus está dizendo que Israel um dia terá o seu cativeiro virado e como perdeu tudo no tempo do juízo por gerações, receberá em dobro no tempo do consolo. Ah, Deus é tremendo, né, meu irmão? Deus tem poder para fazer isso, exatamente como foi com Jó. Lembra de Jó? Vou ler só para sua memória ficar fresquinha. Jó 42:10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Israel vai receber o dobro, 42:10. Israel vai receber o dobro do que tinha. Então imagina como a nação de Israel não vai ficar. E vamos ver como Israel ficará no tempo deste consolo. Vamos lá, tem uma foto disso. Isaías 61, 4-7. E eles, Israel, edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações, e haverá estrangeiros. Quem é, hein? Paulistas, mineiros, cariocas, argentinos, uruguaios e todos aqueles que aceitaram Machia. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Ou seja, Israel vai ficar o quê? Próspero, duplamente próspero. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor. E vos chamarão ministro do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações. As nações vão levar as riquezas para Israel. Olha aí, ó. E nas suas glórias vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ser dupla honra. Dupla. Olha, ó, 2 vezes. E em lugar de opróbrio, exultarei na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Deus tem um padrão, uma maneira de trabalhar, e às vezes a gente não entende isso, porque a gente quer fazer Deus trabalhar do jeito que eu acho. Às vezes você quer fazer Deus fazer na sua vida do jeito que você quer, mas não é do jeito que você quer. Deus tem um padrão, Ele é soberano. Ele tem sua maneira de trabalhar. Este tempo de consolo para Israel será tão esplêndido que o Senhor nosso Deus revelou o tempo que iria começar. Isso ele falou. E o interessante é o que marca o início desse consolo. Como Israel, por juízo, saiu da terra que emana leite e mel, é óbvio que foi para o deserto das nações. Então, para preparar este consolo de Deus para Israel, Deus envia alguém para clamar ao povo no deserto e preparar um caminho ou estrada neste deserto para onde Israel foi. Deus tem que tirar Israel do deserto para viabilizar o seu retorno ao Deus que lhe dará este consolo, já há muito prometido. Veja em Isaías 40, versículo 3. Eis que a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Uma estrada para o nosso Deus é uma estrada que nos leve a nosso Deus. Israel estava no deserto, quebrou o pacto, agora ele precisa voltar. Como é que ele volta? Pela sua força? Não, pelo poder de Deus. Por isso que ele proclamou, para proclamar no deserto o caminho do Senhor. Deus prometeu que logo depois da voz do que clama no deserto, a glória dele se revelaria e toda a carne veria,
Deus repete isso no livro de Malaquias. Veja Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, e o anjo do pacto. Por isso que eu chamo Yeshua de anjo do pacto, porque Deus chama ele de anjo do pacto. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O mensageiro, nós já sabemos quem é. Todo mundo sabe, né? Voz do que clama no deserto. Quem é? João Batista. Ó. E em um dia foram enviados de Jerusalém sacerdotes e levitas para questionarem a voz do que clama no deserto. Veja em João 1:19-28. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Mashiach. Ó, ele logo disse, eu não sou o Mashiach. Ao que lhe perguntaram, então quem tu és? És tu Elias? Por que pergunta se é Elias? Porque Elias não morreu. Então eles estão perguntando, é tu Elias? Respondeu ele, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Ele não é ninguém? Então disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta ao que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Respondeu ele, ele vai dizer aquilo que o profeta falou. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhe perguntaram, por que batizas? Isso aqui, meu irmão, é o mikvah. Ele está perguntando, se você é o que clama no deserto aí, não é um sacerdote, como é que você está fazendo mikvah? Pois se tu não és o Mashiach, nem Elias, nem o profeta, respondeu João, eu batizo em água, eu faço mikvah em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, né? Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Então estava chegando em Israel, ainda sem fé, aquele que ia, o quê? Endireitar o caminho no deserto. Por que Israel está sem fé? Porque Israel está no deserto. Israel tinha quebrado o pacto. Então João vem no deserto. Tem muita gente que pensa que é só o deserto que João ficava andando. Não, é o deserto de Israel. Israel está no deserto. E ele tem que ir no deserto para tirar Israel do deserto. Então, a voz que clama, endireitai o caminho, é o precursor daquele pastor que irá tirar as ovelhas do deserto. Por isso que Yeshua falou assim, eu vejo as ovelhas nos montes perdidas sem pastor. Amém? Logo no outro dia, um homem se aproxima de João. E João aponta para ele e diz, este é o Filho de Deus, o anjo do pacto. Veja em João 1, 28, 34. No dia seguinte, João viu Yeshua, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que passou adiante de mim. Porque antes de mim ele já existia. João, quem é mais velho? Quem nasceu primeiro, João ou Yeshua? João. Yeshua é mais velho que João ou João é mais velho que Yeshua? João na carne é mais velho que Yeshua. Mas ele está dizendo, porque antes de mim ele já está falando que ele vem da eternidade. Amém? E isso, antes de Abraão existir, eu sou.
Eu não o conhecia. Ó, mas para que ele fosse manifesto a Israel, é que vim fazendo mikvah, ou batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Ruach descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunha de que este é o Filho de Deus. Ó, você vai notar que a dica que Deus deu a João é a seguinte: aquele cujo qual o Espírito pousar e permanecer. Não é isso que está escrito aqui? Pois é. Por que João sabe que ele é o Filho de Deus? Porque o Espírito veio em forma corpórea de pomba e pousou nele. De onde vem a forma corpórea de pomba? Lá de Noé. Noé soltou a pomba e a pomba foi embora e encontrou pouso sobre Yeshua HaMashiach. Amém, meu irmão? Nada é à toa, tudo tem uma razão de ser. Então o sinal que Deus disse para João é assim: João, quando você vê a pomba pousar e permanecer nele, esse é meu filho. Por isso que Noé soltou a pomba e a pomba não voltou, porque a pomba ficou procurando o quê? Pouso, e encontrou em Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Aqui também se cumpre em parte Isaías 40, versículo 5. A glória do Senhor se revelará e toda a carne juntamente o verá, pois a boca do Senhor o disse. Olha que coisa tremenda. Pois olha o que é dito em Yeshua, dito de Yeshua em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que é unigênito? O único que foi gerado por Deus é Yeshua. Amém? E ele estava manifesto em carne na terra. Só não consegue ver a glória de Deus em Yeshua quem o Deus desse século cegou o entendimento. Sabia disso? Se eu não consigo ver a glória de Deus em Yeshua, é porque o Deus desse século cegou o meu entendimento. Vai em 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é Deus desse século? O diabo. Então o diabo vem e cega as pessoas e elas não conseguem ver a glória de Deus na face de Yeshua, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Mashiach, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas Yeshua o Mashiach como Senhor, e das trevas brilhará a luz. É quem brilhou em nós, porque eu pulei aqui. E a nós mesmos como vossos servos por amor a Yeshua, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua. Então, se só vê a glória de Deus na face de Yeshua, se aquele que disse, haja luz, houve luz, lança a luz nas trevas do seu coração, senão tu não vê. Amém? Então, o processo para nosso Deus e Pai consolar Israel já começou, porque a glória de Deus já se manifestou, que é Yeshua. Então, o processo de início da consolação de Israel já começou. Israel está em Canaã. Israel achou que seria muito legal eu estar em Canaã. Está em Canaã, mas está legal o negócio?
Não, o negócio está apertado, não está? Precisa guerrear, precisa ter um exército poderoso, então a coisa não está muito boa. Mas o princípio do consolo já começou quando Yeshua chegou na terra. E é engraçado, né? Mas você precisa entender isso. O processo de consolo já começou com Yeshua HaMashiach, quando a glória de Deus se manifestou na face da terra. Então o processo para o nosso Deus e Pai se consolar Israel já começou, já está em pleno andamento, e você faz parte disso, pois o consolo de Israel prometido por Deus está em Yeshua, e é Yeshua. Consolo é alívio dado à aflição, à dor de alguém. Podemos dizer também que pessoa consola. Yeshua desceu do céu trazendo para o seu povo Israel o consolo prometido por Deus em Isaías 66:13. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós serei consolado. Rafael, mas em Jerusalém só tem guerra. Mas no dia que Yeshua foi pregado no madeiro, chegou o consolo de Israel. Porque para entrar no reino de Deus, precisa matar a carne no madeiro e condenar o pecado na carne. Então ali começou o consolo de Israel em Jerusalém. E este consolo de Deus a Israel é tão profundo e tão grande que transbordou sobre aqueles que creem no Consolador de Israel, que hoje nós chamamos igreja. Olha o que Yeshua diz em Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Veja também o que está escrito em 1 Coríntios 1, de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Está vendo a distinção do Pai e do Filho? O Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é Deus da consolação, Ele consola. Que nos consola em toda a nossa tribulação. No meio da tribulação Ele consola. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha aí, ó, que coisa tremenda. Ele me consola para que eu possa consolar outros também. Pelas aflições de Mashiach transbordam para conosco. Assim também, por meio de aflições de Mashiach... eu li tudo errado aqui. Pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então nós consolamos as pessoas com as consolações de Deus em nossas vidas. Porque como as aflições de Mashiach transbordam para conosco, assim também, por meio de Mashiach, transborda a nossa consolação. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o serei também das consolações. Então, se eu participo da aflição de Cristo, eu também participarei da consolação. E se eu sou consolado por Deus, com a consolação que Deus me consolou, eu consolo outros. E este consolo enviado para Israel, que está em nós por meio de Yeshua HaMashiach, também transbordará e alcançará o seu objetivo final, consolar Israel. Então, por isso que eu digo que a igreja tem que, o quê? Consolar Israel. E na realidade não é isso que está acontecendo. Consolar Israel como prometido por Deus. Assim como o anjo falou com o profeta Zacarias 1:14-17. Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. O anjo, pois, que falava comigo, disse-me, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Gente, não mexe na terra de Israel, não faça isso.
e estou grandemente indignado contra as nações em descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa. Ó, o templo vai ser o quê? Diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. E ainda nós veremos isso com os nossos olhos. Você está entendendo? Rafael, mas se eu morrer hoje, você ressuscitará e verá o consolo de Deus sobre Israel com os seus olhos, porque tu também estará lá para o reino de Deus, sentado na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, como vimos Yeshua falar. Porque muitos virão do ocidente. Nós somos que parte? Nós somos ocidente. E tem o oriente. Muitos virão do ocidente e do oriente e sentarão no reino de Deus à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E por que não dizer com Yeshua HaMashiach? E tomaremos o melhor vinho da terra e nos alegraremos para sempre. E aonde ele estiver, estaremos com ele. E nós reinaremos na terra. E às vezes você fica com a cara de bocó, desanimado, e não para pensar que você está sendo preparado no tempo que Deus estabeleceu para o nosso preparo, para que possamos reinar com Yeshua. E às vezes o sofrimento faz parte do processo. Ah, Rafael, eu não gosto de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, mas nós passamos por sofrimentos para que também nós sejamos aperfeiçoados. Porque um dia, guarda o que eu estou dizendo a você, tu estará sentado na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, em Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom.